nós vamos ter uma conversa franca e eu chamo aqui para estar conosco o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, boa tarde, como vai? Boa tarde, Thiago. Senador, você está no olho do furacão dos acontecimentos do Brasil, né? Você pautou a mídia brasileira a semana passada quase que toda, a partir da noite de quarta-feira para quinta. Nós tivemos uma denúncia séria, nós tivemos comentários jocosos, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, senador, é a seguinte: nós temos um fato, né, de um complô, uma reunião de complô do dia 12 de dezembro. Depois nós tivemos a sua conversa com o ministro no dia 14. Passado tudo isso, nós tivemos os atos do 8 de janeiro e só no começo de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, nós tivemos aquela live sua depois de uma conversa com um movimento civil, político, de cunho liberal. A entrevista da Veja, ela ocorreu em que momento entre o dia 12 e o dia 1º de fevereiro? Bom, até para dizer o seguinte, o que tem... Todo mundo pergunta assim, o que está fazendo o senador Duval descontrolado, né? Ainda mais eu com carreira longa dentro da SWAT. Mas no dia 8 de janeiro, eu confesso a vocês que dia 8 de janeiro, né, o que aconteceu, mexeu muito comigo. Quando eu cheguei logo imediato, peguei um voo, vim a Brasília, e quando eu presenciei aquilo tudo quebrado, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, olha, eu confesso que com 51 anos de idade eu pensei que não ia passar por isso. E aquilo me abalou. Me abalou assim profundamente. Eu não sei nem como explicar. E aí eu comecei a tentar levantar por que aquilo aconteceu, né? E não poderia ser a manifestação da direita, que sempre foi aquela manifestação tranquila, com famílias e tal. Falei, tem alguma coisa errada para isso acontecer, né? Eu vi aqueles quadros, aquele rapaz jogando o relógio no chão, parecia que a gente estava presenciando ali o fim da democracia, né? E as pessoas questionam muito o fato de, mas não está sendo assim, porque o grupo, tem gente que é a favor do aborto, tem gente que é a favor de liberação das drogas, e a democracia é isso, é ter a pluralidade, o contraditório, e a gente está passando por um momento, assim, nas redes, de muita radicalidade, né? O que você fala cria uma proporção gigantesca. Foi algo muito horroroso. Assim, quando você se encontrou nessa reunião que você descreve, não havia ideia de que isso poderia acontecer, de que esse plano do Silveira, né, esse complô, ele não estivesse relacionado com a possibilidade de uma quebra dessa? Agora são 14 horas e 37 minutos e nós conversamos com o senador Marcos Duval. Não, eu primeiro te agradeço, gosto demais da Jovem Pan, sempre me deu espaço, vocês são outro nível de emissora. Bom, nada foi dito naquele momento, por isso que eu comecei a investigar, né, e tentar levantar da onde que surgiu o problema, como causou o problema, e aí eu fui chegando e vi que a NTT já estava comunicando no dia 2 a movimentação de ônibus sendo alugados, aí a BIM entrou no circuito e começou a pautar dia após dia, que era uma manifestação com o objetivo de destruir os três poderes, e aí juntou com o grupo que estava lá acampado, que fez aquela depredação e aquela tentativa de explodir o caminhão. E aí você vê as coisas acontecendo e as autoridades que deveriam falar, não, cessou, chegou daqui, acabou, vamos tomar providência para que não haja esse fato. E aí quando eu descobri que houve uma prevaricação, deixar acontecer, aquilo ali aí mexeu ainda mais comigo, porque aí eu falei, não acredito que uma pessoa, uma autoridade pública
chegou ao ponto de deixar acontecer por questões políticas. Quando você diz prevaricação, senador, Vossa Excelência está dizendo prevaricação de quem? Do atual governo federal, do ministro Alexandre de Moraes, que talvez soubesse disso, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque talvez soubesse disso, ou de todos em conjunto, ou de quem? Do governo federal. Do governo atual. Federal. E ver também, atual, e ver também um coronel que é muito respeitado preso, um governador eleito democraticamente sendo afastado. E aí eu comecei sozinho, investigando e obtendo informações. Perfeito, de alguns pontos, né? Que é bastante louvável. E aí eu fiquei assim, se eu tivesse com uma equipe, né, até para dividir as funções, eu confesso que eu peguei aquilo ali como se tivesse feito na minha casa. Mas a questão é, a matéria da Veja, quando é que ela foi concedida, em qual circunstância? Olha, o dia certo eu não lembro, mas o rapaz que estava na Veja, ele trabalhou para o nosso gabinete como assessor de comunicação, e aí ele saiu a convite da Veja, e ele me pedia muito assim, olha, quando tiver uma matéria boa para dar um furo, para eu poder já chegar com protagonismo. E aí ele soube, vazou, porque ele indicou um amigo para substituir ele lá no gabinete. E aí a gente acha que esse amigo, não temos certeza disso, nem levantamos isso ainda se é fato, mas tudo leva a crer que esse amigo dele, ele fez vazar pro Leonardo. Vazar esse assunto especificamente? Porque esse nós temos prints de WhatsApp. O seu assessor, ele usava o seu telefone, ele respondia com o seu telefone? Não. Então, como é que um print foi parar? Então é a mesma pergunta que eu faço da Polícia Federal. Quando eu fui lá depois, eu como testemunha, eu pedi a cópia. Você acredita, você que trabalha na área jurídica, que eles disseram que não podia me dar a cópia? E a imprensa toda, quando eu saí dali, toda a imprensa já tinha cópia. Então você acha que o teu telefone, né, ele foi hackeado? Legalmente? Não, eu já tinha passado para o Leonardo, assim, era uma pessoa que eu confiava, e tinha passado para ele, assim, olha, aconteceu assim, aconteceu assado. E como os senadores, a gente não responde por prevaricação. O senador da República não tem isso. Eu posso ver disso, a dúvida é como é que o print... Você passou o print desta conversa para o ex-assessor que foi para a Veja? Isso. Eu estou tentando fazer aqui uma linha lógica, tá? E ele, então, deixou ele com esse colega... Ele pediu a entrevista. Isso. Vamos supor, você está trabalhando comigo lá há algum tempo. E aí você sai e fala, poxa, Duval, você consegue um furo, alguma coisa, claro, e tal. Deve ser natural, né, do jornalismo. E aí alguém vazou para ele, aí ele veio no meu gabinete, eu deixava o acesso dele, não precisava nem marcar pauta, ele chegava lá e sempre foi muito bem-vindo. É um rapaz bom, rapaz bom. E o que ele falou? E aí ele falou, poxa, eu soube que você teve uma reunião com o presidente e tal, e com o Daniel... E, poxa, me dá protagonismo disso. Aí isso foi em dezembro, né? E aí eu fiquei... então você concedeu a entrevista de bom grado? Foi concedida de bom grado. Isso ele pedia desde dezembro, desde quando aconteceu. Porque em algum momento, né, as notícias sobre o caso chegam a dizer, né, que eu só dei esta entrevista, né, resumindo um posicionamento seu, eu só dei esta entrevista porque a Veja já tinha, não é, esses prints. Então, nós estabelecemos esse ponto aí. E por que eu tinha da live... Porque o Leonardo... Ok. Eu mandei pro Leonardo. E você sabia que ela ia sair na sexta-feira, dia 3, né, dia 3, depois foi até adiantada para o dia 2, porque a live foi na madrugada do 1º para o dia 2. E por que é que Vossa Excelência estava tão alterada, né, naquela live? Olha, aquilo ali, eu quando assisti depois, nem eu me reconheci. Eu estava sendo muito pressionado por meus eleitores, e de forma correta, porque eu estou representando eles, né?
e queriam que eu votasse no Marinho. E eu tentando, assim, buscar, porque Esses eu tenho uma eleitores têm possibilidade. nome? Hã? Esses eleitores têm nome ou é uma massa, uma Não. enxurrada de mensagens de rede social? Isso aí, uma enxurrada. E como o meu celular é o mesmo número que eu usava em campanha, que eu usava quando nem era político, então é o número que praticamente hoje o Brasil todo tem. E aí eu comecei a receber aquela enxurrada: senador, me representa, tem que ser no Marinho e tal. E aí eu mandei uma mensagem para o Pacheco, que eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande por ele, e disse: Pacheco, poxa, eu não vou poder votar em você, porque os meus eleitores estão me pressionando para votar no Marinho e tal, espero que você entenda. E aí ele, como sempre, aí ele falou: claro, claro, Duval, pode ficar tranquilo. E aí, pronto, eu cheguei para o Davi também, que também estava pedindo voto para o Pacheco. Eu falei: Davi, eu estou vendo que assim, o Pacheco está forte, porque está com o apoio do governo. E o senhor votou em quem? Vários partidos estão com o governo. Hã? E o senhor votou em quem ao final, Excelência? No Marinho. No Marinho. No Marinho. Certo. Aí, por isso que quando terminou, eu fui até o Pacheco para dizer, comemorei, lógico, fiquei feliz dele ganhar, como eu ficaria com o Marinho. Marinho até se colocou à disposição de fazer um vídeo para dizer que realmente eu votei nele. Eu falei: não, Marinho, não se expõe não e tal. Agora, nesse dia da eleição, né, no dia 1º de fevereiro, né, teve dois fatos, né? Um que eu recebi de fontes e um segundo que nos veio à tona depois do seu depoimento à Polícia Federal. O primeiro deles é: você fez contato com a presidente do seu partido, a Renata Abreu, dizendo que se desfiliaria e iria para o PL? Verdade, verdade. Tem até no vídeo, ela estava lá dentro do Senado, e aí eu sentei com ela e falei assim: Renata, olha, eu estou pensando em ir para o PL, porque é um partido que ele é a característica da direita, e tinha conversado com Valdemar, né? Valdemar. O presidente Valdemar. Valdemar Costa Neto, que está, né, financiando aí a situação atual do ex-presidente, também está investindo numa carreira política da Michele Bolsonaro. Mas o senhor ia para o PL do Bolsonaro, que foi detonado logo na mesma noite, é isso? Não, então, é aí que eu vou explicar. Quando eu tive com o PL, e eles estavam falando: quando voltar, né, essa legislatura, vamos conversar, seria muito bom a sua vinda, vai ser o partido maior dentro do Senado e tal. E aí eu fiquei assim: eu gosto muito da Renata e do Podemos, eu me sinto muito confortável ali. E aí falei para Renata: olha, eu recebi o convite de ir, mas disse que não ia decidir isso agora, isso tem nas filmagens ou dentro do Senado, lá no plenário. E eu falei para eles que eu precisava conversar com você, te ouvir, ver quais são os planos do Podemos nesse governo, porque eu, com certeza, vou ser oposição, e aí eu queria saber como é o Podemos. Aí a Renata é uma pessoa fantástica, eu gosto muito. Aí ela falou: Duval, não sai agora não. Eu falei: não, até porque... E foi por isso que você mudou de ideia e não saiu. Aí ela é um amor, eu falo para ela que ela é um amor. Aí uma coisa que se encadeia a outra, Excelência, é a seguinte: o Podemos, né, ele quase abrigou o movimento de militância política que foi mencionado por Vossa Excelência no depoimento da Polícia Federal como o causador do seu estresse emocional. E nós sabemos que esse movimento... O senhor citou um movimento de militância política liberal no seu depoimento à Polícia Federal, né, que teve uma discussão bastante acalorada com esse movimento. Não, mas não foi com Podemos, não. Eu não entendi. Esse movimento, antes da eleição, quando se pensava que o Sérgio Moro ingressaria no Podemos, esse movimento estava fazendo um acordo, né, para se juntar com o Podemos. Depois daquela gravação de um dos integrantes desse grupo, né, com a questão do Tour de Blonde na Ucrânia,
Esse movimento ele ficou malquisto, eu não sei porquê e também não me compete saber as razões. Ele rompeu com o Podemos rompeu o acordo que tinha com esse movimento no ano passado. E esse movimento... Eu tava de... não, esse movimento eu nem participei, a Renata que sempre liderou. Exato, mas esse movimento estava, o senhor disse que houve um estresse numa chamada telefônica com o movimento, com esse movimento. Então, tá, agora captei a vossa mensagem agora. Exato, exatamente. Sim. Esse movimento liberal, ele quis entrar no Podemos, o Podemos frustrou a expectativa desse movimento, e esse movimento hoje, ele encabeça um movimento dentro dele chamado Renascimento da Direita. Para o renascimento da direita, a gente pensando tecnicamente, quais são os dois inimigos? O Bolsonaro, porque eles são antibolsonaristas, ao mesmo tempo são antipetistas, e o ministro Alexandre de Moraes é um óbice para os planos desse renascimento da direita. Né? Então, esse movimento, por ter tido essa aproximação e saída nebulosa do Podemos e por ter sido mencionado como um dos fatores da sua instabilidade emocional que o levou a fazer aquela live no dia 1º, qual é o peso e se de fato isso pode, essa denúncia, porque essa denúncia ela abalou o Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, que são dois inimigos desse movimento. Que relação tem isso? Tem, muita. Você foi ótimo agora. Até a forma ponderada que você colocou do movimento. Quando acabou a votação, e aí eu fui no Pacheco, dei um abraço a ele, porque é um amigo, e jamais negaria, eu fui muito franco com ele até, mandei mensagem que eu não votaria nele e tal. E eu gosto dele, é um cara que para mim tem um perfil até para ser um dia um presidente da República. Só que aqui fora as pessoas não têm essa visão da gente que tem lá na convivência, né? E aí quando eu abracei ele, parabenizei, disse, depois eu precisava conversar com você como amigo, meio que desabafar com você. E aí eu indo embora com a minha esposa ali do plenário, encontramos o Davi. E Davi é aquela pessoa sempre alegre, sempre divertida e tal. Ele até brincou com a minha esposa, dizendo assim, se você estivesse aqui, eu tinha pedido a você a convencer do Val a votar no Pacheco. No áudio ele fala isso. Aí a gente se abraça, beijo e vamos embora. Quando comecei a receber um monte de ataque pelo celular, e até então eu fiquei deixando, isso acontece. E aí era traíra, e foi chegando aqui, né? Quando fui ver, era esse movimento que tinha postado dizendo que eu traí porque eu votei no Pacheco, sendo que eu não tinha votado no Pacheco, votei no Marinho. E aí eu no meu WhatsApp, que agora o celular está na Federal, que é importante depois eu tocar nesse assunto, da gravidade desse celular estar lá. Aí, confesso que quando eu comecei a receber, eu falei, já estou acostumado com isso, nem deixei para lá. Quando meu pai, de 82 anos, começou a ligar desesperado, a minha mãe, de 70 e poucos anos, também, filho, pelo amor de Deus, estamos sendo massacrados aqui, todo mundo que a gente pediu para votar em você estão ligando, estão falando que você traiu e tal. Também divulgaram o telefone dos seus familiares, é isso? Sim. E aí foi minha filha, chegou até os meus familiares, agora se divulgaram, acho que não. Mas assim, aí quando a minha filha me liga, aí eu confesso assim que eu tenho, a minha filha é um sonho meu, ela tem 16 anos, e ela nunca passou por situações de ver o pai sendo atacado, né? Porque minha carreira anterior não tinha isso. E ela ficou muito abalada, e me ligou, pai, o que está acontecendo e tal, meio chorosa. Aí eu desabei. Aí ali foi como se fosse um tiro de sniper na cabeça. E aí eu entrei em casa, liguei e na live eu estava muito alterado. E antes da live, nós vamos chegar. Eu não quero pular etapas porque eu quero fazer esta linha que eu acho que falta essa linha de acontecimentos. Vossa Excelência mencionou que tinha falado com o movimento. Bom, nós sabemos que esse movimento não tem um telefone empresarial, não tem um telefone na sede.
Com quem desse movimento o senhor falou? Então, quando eu entrei na live, no Instagram, eu convoquei, eu falei, cadê vocês? Entrem aí que eu quero que vocês provem que eu não votei no Marinho. Eu quero a prova. E aí eu fiquei convocando. Como eu tenho um telefone de um que é deputado federal, eu tentando ligar para ele, ele estava online, de repente ele saiu do online. E aí eu que apresentei o número e pedi para os meus seguidores, gente, me ajuda porque eles não estão nem atendendo, eu quero que eles entrem aqui e falem como, que prova eles têm de que eu não votei. O número do deputado para o pessoal da live? Foi. Ok. Aí o deputado, aí eu não sabia que ia ser um movimento tão grande, que aí o grupo entrou em contato, mandou uma mensagem para mim, falou, pelo amor de Deus, para, porque você está jogando o nosso número e estamos sendo atacados. Eu falei, então entra ao vivo, eu estou no Instagram ao vivo, eu aceito lá e nós vamos debater, né? E aí eles entraram, e aí foi aquele debate. Eu querendo que eles provassem que eu não tinha votado no Marinho, e eles revoltados porque eu mostrei o número deles na live. Até que, depois de muito tempo de bate-boca, a gente começou a falar, então vamos diminuir, tal. E aí, quase todos os seguidores... O deputado não chegou a entrar na live? Não, o deputado não chegou a entrar na live? Não. Certo. O deputado, para quem está nos acompanhando, o deputado ligado ao movimento liberal que fez, segundo o senador Marcos Duval, um verdadeiro inferno na vida dele e da família, disponibilizando o telefone dele e de familiares, o que o deixou nervoso naquela live. Ele não divulgou o telefone meu dos familiares, não. Como o movimento cresceu e um print que era assim, traidor, e tinha foto de alguns senadores e a minha, né? Então isso circulou no Brasil inteiro e foi chegando nos celulares dos meus pais, da minha filha, e aí foi uma coisa que eu nunca tinha visto a proporção. Então ninguém entrou em contato com eles, eles iam recebendo esses memes de traição e isso os incomodou. Exatamente, isso aí. Ok. E aí me tirou do sério, assim, eu já estava nessa pressão dessa investigação do dia 6, dia 8 de janeiro, sozinho, sem ninguém me ajudar. E aí chego e ainda ser chamado de traidor, sabe aquele... Os homens, cada um tem um gatilho, né, que aciona o seu lado irracional. E eu sempre fui muito transparente, assim, sempre quis que as coisas fossem transparentes. E esse adjetivo, traidor, me deixou e ver minha filha com uma voz chorosa, e aí eu... O fato é, esse movimento, ele reconhecidamente faz memes de todas as situações contra todos os políticos que o desagradam. Não é? Depois que eu fui entender isso. Por que que lhe incomodou tanto? Você teve algum tipo de relacionamento com a direção, a coordenação desse movimento, previamente a esse fato? Por exemplo, quando eles tentaram ingressar no Podemos, partido pelo qual Vossa Excelência é senador, né? Por qual razão? Porque isso parece, de fato, uma ira bastante pessoal, né? Para chegar-se ao ponto de disponibilizar o telefone numa live do deputado federal, qual é o relacionamento que o senhor tem com esse movimento, ou teve, antes desse acontecimento? Boa pergunta. Antes de ser senador, quando o Mamãe Falei, ele tinha aquele protagonismo nas redes sociais, muita gente perguntava se a gente era parente, por causa do nome Duval. E aí eu não lembro qual foi o motivo, porque quando eu estava em São Paulo, a gente se falou até para saber se era parente ou não e tal. E aí ele falou, vem cá conhecer o nosso local aqui, um grupo de jovens. E eu lembro do Kim, que era um cara que se destacou por ser muito novo, sendo, editor da Veja, eu acho, se eu não me engano. E aí eu conheci eles, né, e na época fizemos uma live, eles perguntando da minha carreira nos Estados Unidos e tal. E dali, pronto. Quando depois... Ele está numa live com bolsonaristas que estão acusando ele de traição. Quando depois
o Bolsonaro tentou derrubar o Alexandre de Moraes. É contraditório, na mesma live em que... Oi. Eu quero fazer uma pergunta. O Fernando Capês... Não, só para dizer o seguinte, aí teve um momento que o Arthur Duval, ele me ligou muito revoltado, porque eu estava apoiando o Bolsonaro, e ele achava um absurdo, e aí não sei o quê, a gente meio que se desentendeu, e pronto. A base dos seus seguidores, da sua live, é bolsonarista, certo? Certo. Então, que mal o MBL poderia causar à sua base, já que é um movimento antibolsonarista? Porque na sua live, Vossa Excelência deixa claro que não quer ser bolsonarista, que não é ou que não quer mais ser bolsonarista. Isso fica claro. De onde surgiu isso? Houve algum acerto, algum arranjo com esse movimento para que Vossa Excelência liderasse esse movimento de renascimento da direita? Não. Porque eles são extremistas também. A questão do Bolsonaro, porque a imprensa falava assim, o senador bolsonarista, isso me incomodava, porque eu nunca fui extremista, nunca fui radical. E eu falava, olha, eu sou capixaba, no meu sobrenome não tem Bolsonaro, então não... Aí eu pedia para todo mundo, acho que na época você não estava ainda à frente, mas toda a imprensa, desde o meu início do meu mandato, ouviu dizer, olha, não sou bolsonarista, sou